Justino estava dialogando com o pensamento do seu tempo. Agora Tertuliano já tem uma resistência maior. Aí, trazendo para o nosso contexto, digamos que aqui, no caso, né, do Peterson, autor do livro Documentos da Igreja Cristã, ele botou esse rótulo de liberal e de negativo, entre aspas, por quê? Ele está falando da perspectiva dele, certo? E aqui a gente vai observar Tertuliano falando sobre a sabedoria deste século, por volta de mais ou menos ano 200. Aí ele diz: a filosofia é a matéria básica da sabedoria mundana, intérprete temerária da natureza e da ordem de Deus. De fato, as próprias heresias são equiparadas pela filosofia. Ela é a fonte dos eons, lembra dos eons? As emanações, certo? Então, ela é a fonte dos eons, das formas infinitas e da trindade do homem no sistema de Valentino. Ela gerou o bom Deus de Marcião, ou Marcion, o bom Deus sossegado que vem dos estoicos. Quando Marcion afirma que a alma perece, obedece a Epicuro. Quando nega a ressurreição da carne, segue o parecer de uma entre todas as filosofias, quando confunde matéria e Deus. Repete a lição de Zenon: quando alude a um Deus de fogo, torna-se aluno de Heráclito. Hereges e filósofos manipulam o mesmo material e examinam os mesmos temas, a saber, a origem e a causa do mal, a origem e o como do homem, e uma questão ultimamente colocada por Valentino: a origem do próprio Deus. Valentino responde que Deus provém, deixa eu pegar aqui, ele fala de entimeses e ectroma. Esse termo poderia ser o seguinte: entimeses, concepção, ou talvez atividade mental, e ectroma, ou ectroma, aborto. Seguindo aqui esse pensamento, parece apontar o seguinte: que concepção é uma importante e difícil parte da complicada cosmogonia e teogonia de Valentino, que é um pensador. E aborto era um termo aplicado ao mundo caótico antes de sua organização e manutenção com uma alma intelectual. Continuando aqui, vamos lá. Ó miserável Aristóteles, tu lhes proporcionaste a dialética, esse artífice hábil para construir e destruir, esse versátil camaleão que se disfarça nas sentenças, se faz violento nas conjecturas e duro nos argumentos, fomentando contendas, molestando a si mesmo, sempre recolocando problemas antes mesmo de nada resolver. Por ela proliferam essas intermináveis fábulas e genealogias, essas questões estéreis, esses discursos que se alastram qual caranguejos e contra os quais o apóstolo nos adverte terminantemente na sua carta aos Colossenses, abre aspas, eu falei apóstolo, tá certo, você que viu que era Paulo, desculpa, pensei que eu tinha falado outro apóstolo, abre aspas, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e suas sutilezas vazias, de acordo com as tradições humanas, mas contrárias à providência do Espírito Santo, fecha aspas. Esse foi o mal de Atenas. Ora, que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja, entre os hereges e os cristãos? Nossa formação nos vem do pórtico de Salomão. Ali nos ensinou que o Senhor deve ser buscado na simplicidade de coração, na simplicidade do coração. Reflitam, pois,
os que andam propalando o seu cristianismo estoico ou platônico. De que novidade mais precisamos depois de Cristo? De que pesquisa necessitamos mais depois do Evangelho? Possuidores da fé, nada mais esperamos de credos ulteriores, pois a primeira coisa que cremos é que, para a fé, não existe o objeto ulterior. Então a gente percebe aqui que é o seguinte: ele entende que fé é fé, filosofia é filosofia, não vamos misturar as estações. Lembra daquilo que nós falamos lá atrás, em que assim, a gente tinha um pensamento do tipo, a gente vai para a Bíblia, ou vai, no caso deles, a gente vai para as escrituras hebraicas, aramaicas, para os textos, para as epístolas, para os evangelhos, a gente lê e interpreta de acordo com as metáforas que são apresentadas no texto. Mas com o advento da perseguição, seja política, seja religiosa, seja do pensamento de então, como é que a gente faz para dialogar com o nosso tempo? Filosofia é a pegada do momento. Aí o que acontece? Tertuliano fala assim: não, isso não. Percebeu? É Jesus. Entende? O outro também cria que era Jesus, mas Jesus na linguagem filosófica. Não que a gente está usando da filosofia, mas a filosofia, de um modo pálido, já carrega um pouco dessa razão que é o verbo. Entende mais ou menos a situação? Ele fala difícil e cria um problema antes de ele começar. Não resolve nada. Cristo é sua graça. Deu para entender? Então assim, ele é mais ou menos assim, ele faz essa crítica contra os pensamentos do seu tempo. Paulo aí também, Paulo. Foi, citou, entendeu? Então, aí você percebe, olha os debates que estão tendo. Aí, não se dá para perceber, diante de tanto conhecimento, como é que a gente pode ser tão raso hoje, entende? Aí, mais uma vez eu falo, eu fico com vergonha. Fico com vergonha. Paulo diz, meu conhecimento é como esterco. Entende? Fico com vergonha, porque um cara aqui, ele está bebendo da filosofia grega, na cultura secular, E o outro está mastigando o texto sagrado. Eu, na cultura secular, escuto a Anitta, vejo o Ratinho, entende? Com todo respeito, a Anitta é o Ratinho, mas o que eu estou dizendo é, que é o seguinte: olha o meu nível de bagagem cultural, entende? E enquanto os caras, assim, eles eram profundos, e eles iam lá dentro. Você vê que é o seguinte: Tertuliano, ele está criticando, mas ele não está criticando sem conhecimento de causa. Não. Você vê que ele está batendo numa coisa que ele leu. Ele citou nomes. Entende? Não é aquele cara, por exemplo, tem gente, já ouvi, por exemplo, alguns pregadores mais conservadores, chega para mim, porque você tem esse pensamento seu é liberal. Aí eu falo assim: que autor liberal você lê? Aí o cara começa a gaguejar, aí eu vejo, o cara está com preconceito, está dizendo que eu li autor liberal, sendo que os autores liberais lá de trás, desde o início do liberalismo, praticamente não foram traduzidos para a língua portuguesa. Eu não leio inglês ainda, não leio alemão ainda, gostaram do ainda? Entende? Eu não leio italiano ainda, eu não leio francês ainda, para poder dialogar com pensadores da antiguidade. O que eu tenho é o que está traduzido para o português, e traduzido para o português está na praia do confessional e do fundamentalismo. Então a água que eu bebo está por aí. Eu saio um pouquinho para o neo-ortodoxo, eu vou lá em Calbart, eu vou lá em Poutilho, alguma coisa assim, mas liberal mesmo, eu ainda não li nada. Mas percebe que é o seguinte: o indivíduo vai criticar, mas o que ele leu? Entende? Só leu obras confessionais. Então, assim, ele vai dialogar com o seu tempo como? Numa época que existe a hermenêutica queer, que é uma hermenêutica numa perspectiva mais, como é que eu posso dizer? Eu não sei se a palavra certa seria homoafetiva, mas assim, é nessa praia, é uma teologia que vai enxergando com um olhar diferente. Numa época que tem a teologia feminista, a hermenêutica da suspeita, um monte de situação, aí o cara vai ficar quadradinho, lá igual a 1900 antigamente, sem pelo menos conhecer.
Tertuliano aqui tem uma perspectiva negativa contra a filosofia grega e a cultura secular, mas ele conhece, ele sabe o que ele está criticando. Então, é onde eu estou falando, por exemplo, tanto o cara, né, da linha mais flexível e da linha mais inflexível, cabeção. O que está acontecendo com a gente hoje? A gente sabe tudo e não sabe nada. A gente vai lá, dá um Google, vai na Wikipédia e já se acha doutor. Entendeu como é que é o negócio? Ou quando vai para a academia aqui que eu falo é a universidade, só vai numa linha porque às vezes o seu professor é de uma linha só. E aí, coitado do cara, por exemplo, se eu não suspeitar dos meus professores, se eu não tentar observar um contraponto, eu estou sendo catequizado. Para ser catequizado eu fico na igreja. Na igreja é aquilo ali, por exemplo, eu estou batendo papo com vocês, aí eu apresento isso, aquilo outro. Dentro da minha igreja, eu estou dentro da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, porque lá eu estou orientando o rebanho da igreja. Eu estou falando sobre a fé batista para o povo batista. Deu para entender? Se eu vou pregar numa Assembleia de Deus, eu vou respeitar o arcabouço doutrinário daquela igreja. Por exemplo, para mim como batista, batismo no Espírito Santo acontece no momento da minha conversão. Para o assembleano, o batismo no Espírito Santo acontece numa experiência segunda. Eu não vou chegar lá para pregar e dizer, não é nada disso. Eu não vou fazer isso. Entende? Agora, aqui a gente pode discutir. Sim. Deu para entender qual é o negócio? Então, assim, e aí qual é o problema? O problema é que às vezes, infelizmente, existem, né? Opa! Eu acabei de ler aqui que está falando sério antes de eu chegar. Não, mas então, vou pegar uma outra situação, já que você pegou John Stott. John Stott é um cara fenomenal, mas a sua perspectiva soteriológica vai para o universalismo. Aí você vai, por exemplo, desperdiçar toda a teologia dele porque ele é universalista? Não, você é um acadêmico. E como acadêmico, você vai ler todo mundo. Isso. Entende? E não vai perder a fé. E precisa estudar para perder a fé? Sim. Você é ignorante, assistindo Faustão, tu pode perder a fé. Você não precisa estudar para perder a fé, não. Cada uma. E detalhe, ninguém perde o que não tem, né? Então, hoje tem café, né? Então, vamos fazer o seguinte: terminamos aqui o Tertuliano, a gente faz uma pausa, 9h10 a gente está de volta, beleza? Então, fechou.